Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que ilumine o nosso pensar, que vai trazendo luz para que a gente possa refletir esse momento de oração e reflexão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento de oração com Maria Santíssima, nesse cenáculo, eis a tua mãe, onde nós vamos ler a mensagem de Nossa Senhora e vamos refletir como nós estamos vivendo os dias de hoje, o porquê de tudo o que acontece hoje, o porquê que as coisas não estão de acordo com o nosso querer, com o nosso pensar. Como está a nossa fé hoje? Como a gente está vivendo a nossa fé? E de que forma que eu estou vivendo? De que maneira eu estou olhando para o futuro, para o horizonte, para o dia de amanhã? O que eu estou fazendo para ter melhoras, para obter melhoras? Tanto para a minha família, para o meu trabalho, na minha vida particular, na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, na minha comunidade. Como que eu posso mudar? Como que eu posso agir para que as coisas possam melhorar? Vamos então partir para a leitura do livro, onde Maria vai nos ensinar a viver esse momento. É o livro 25ª edição. Esse livro, ele já está na 27ª. Nós estamos ainda refletindo a 25ª edição. Mas há muitas mensagens desse livro que ainda não foi refletida nesse canal, mas que a gente vai tentar trazer todas as mensagens para que a gente possa refletir e melhorar o nosso dia, o nosso caminhar. E vai estar então na página 300. Vamos então iniciar a nossa leitura, invocando a Trindade Santa para que ela possa trazer luz, possa nos orientar, possa nos trazer também, esse momento de discernimento, que possamos discernir a vontade e o desígnio de Deus para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 11 de fevereiro de 1979, festa de Nossa Senhora de Lourdes. Terceiro sinal, a divisão. Sou a vossa Mãe Imaculada. Apareci na terra, na pobre gruta de Massambele, para vos indicar o caminho que deveis seguir nestes momentos difíceis. É o meu próprio caminho, o caminho da pureza, da graça, da oração e da penitência. É o caminho que o meu Filho Jesus já vos indicou para vos conduzir todos ao Pai, no seu Espírito de amor. Tende em vós o seu próprio Espírito que vos faz chamar
a Deus de Pai, porque vos foi participada a sua natureza divina. Segui pelo caminho do amor, abri-vos no espírito de amor, que vos leva a estar cada vez mais unido na vida. Amai-vos uns aos outros, como Jesus vos amou, e vos tornareis verdadeiramente uma só coisa. A unidade é a perfeição do amor. E é por isso que Jesus quis que a sua igreja fosse una, para fazer dela o sacramento do amor de Deus para com os homens. Hoje o meu coração imaculado entristece, angustia-se ao ver a igreja dividida interiormente. Esta divisão que penetrou no interior da igreja é o terceiro sinal que vos indica com certeza que chegou para ela o momento conclusivo da sua dolorosa purificação. Embora ao longo dos séculos a igreja tenha sido várias vezes dilacerada por divisões que levaram muitos dos meus filhos a separar-se de Deus, eu obtive-lhe de Jesus o privilégio singular da sua unidade interior. Mas, neste tempo, o meu adversário conseguiu obscurecer com a sua fumaça também a luz desta sua divina prerrogativa. A divisão interior manifesta-se entre os próprios fiéis que se põem frequentemente uns contra os outros na tentativa de defender e anunciar melhor a verdade. Assim, a verdade é atraiçoada por eles próprios, porque o evangelho do meu filho não pode ser dividido. Esta divisão interior leva, por vezes também, sacerdotes a porem-se contra sacerdotes, bispo contra bispos, cardeais contra cardeais. Pois nunca como neste tempo Satanás conseguiu introduzir-se no meio deles, quebrando o precioso laço do seu mútuo e recíproco amor. A divisão interior exprime-se pelo modo com que se tenha a deixar só, quase no abandono, também o vigário de Jesus, o Papa, que é o Filho, por mim particularmente amado e iluminado. O meu coração de mãe é ferido por ver como o silêncio e o vazio dos meus filhos rodeiam frequentemente a palavra e a ação do Santo Padre, enquanto ele é cada vez mais atingido e sofre oposição pelos seus adversários. Por causa desta divisão interior, o seu próprio ministério não é suficientemente defendido e difundido por toda a Igreja, a qual Jesus quis que estivesse unida em torno do sucessor de Pedro. O meu coração imaculado, o meu coração materno enche-se de dor ao ver que alguns pastores recusam deixar-se guiar pela sua palavra iluminadora e segura. O primeiro modo de estar separado do Papa é a aberta rebelião, mas há também um outro modo mais astucioso e perigoso,
é proclamar-se abertamente unido a Ele, mas discordar interiormente dele, deixar cair no vazio o seu magistério e fazer na prática o contrário daquilo que ele indica. Ó Igreja, corpo místico do meu Jesus, no teu doloroso caminho para o Calvário, chegaste à 11ª estação e te vê rasgada e dilacerada nos teus membros novamente crucificados. Que deveis vos fazer, meus filhos, apóstolos do meu imaculado e doloroso coração? Deveis tornar-vos semente escondida, pronta até a morrer pela unidade interior da Igreja. Por isso vos conduz cada dia ao maior amor e à fidelidade ao Papa e à Igreja, e a Ele unida. Por isso vos torno hoje particularmente das angústias do meu coração materno, por isso vos formo no heroísmo da santidade e vos levo comigo ao Calvário. Assim também, por meio de vós, podereis fazer sair a Igreja da sua dolorosa purificação, a fim de que nela se possa manifestar ao mundo todo o esplendor de sua unidade renovada. Salve Maria Santíssima. Queridos irmãos, então a gente colocamos para refletir o terceiro sinal. Então a gente tem aqui o 4º sinal, a perseguição. Mas nesse momento Maria nos coloca para refletir o terceiro sinal. E aí a gente vai vendo que nesse terceiro sinal a gente precisa arrumar a casa, porque a casa está desarrumada. Precisamos então fazer uma faxina. Quando a casa está toda desarrumada, é porque houve ali uma bagunça. Houve ali momentos em que esteve em momentos de alegria e de euforia, mas também houve momento ali também de discórdias, deixando que as coisas ficassem sempre desarrumadas e sempre não tivesse ninguém para estar arrumando. Por isso então surgiu toda a bagunça. Então nesse momento arrumar a casa, fazer com que nós precisamos ter a consciência de fazer a nossa parte. Alguma coisa a gente precisa fazer para que a gente possa fazer a nossa parte. E nesse momento, o mais preciso fazer é a oração, a união ao Santo Padre, o Papa. Porque é necessário que nós nos colocamos diante dessa situação que está acontecendo. Nossa Senhora, ela vai falar que o próprio Jesus, quando ele fundou a sua igreja, ele queria que a sua igreja fosse una. E por que ela fosse una? Para que ele pudesse então transformar ela, fazer dela um verdadeiro sacramento do amor de Deus para com o homem. Então que a gente pudesse vivenciar tudo isso, mas não é ainda possível, porque nós não seguimos as orientações que manda a Sagrada Escritura, que é a própria Palavra de Deus, que ela vem nos orientar.
Então Maria, ela também traz esse livro nos orientando, nos buscando a orientar cada vez mais. Então a gente acaba desunindo e fazendo com que a bagunça na casa fique e não há ninguém para arrumar. Então por isso que se a gente precisa arrumar, é preciso então buscar ao Espírito Santo de amor. Porque esse Espírito Santo, ele vai trazer amor, ele vai trazer para nós direção, ele vai trazer para nós discernimento, para a gente saber o que está vivendo os dias de hoje. Se o próprio Jesus, ele quis a sua igreja unida ao sucessor do Papa de Pedro, por que então nós deixamos elevar pela discórdia? Nós nos levamos deixar pela essa divisão. E nós vamos dividindo e nós vamos colocando, né, esses momentos que vai aí tirando as pessoas do caminhar com Jesus, do caminhar sobre a graça, sobre a igreja. Por que eu devo então dizer claramente, abertamente que sou contra o Papa? Então eu estou dizendo claramente que também sou contra a igreja fundada por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele fundou uma igreja una, para que ele possa fazer dela um verdadeiro sacramento de amor de Deus. E na onde há amor não há discórdia, não há divisão. Na onde há amor há sempre união, perseverança. É assim que a igreja começou. Todos se uniram a Pedro, todos se uniram para continuar a pregação de Jesus, a espalhar o Evangelho a toda a criatura. Trazer o Evangelho até os dias de hoje. Mas essa divisão, ela se deu no começo também da igreja, quando assim se ouve o Segundo Concílio Vaticano, que a gente, né, deixou essa união, de viver essa união, para então estar condenando sempre o Papa. Então se deu início quando o Papa João 23, ele se deu início ao Concílio Vaticano no ano de 1961. Mas aí só depois, no ano de 2062, que foi concluído o Concílio Vaticano pelo Papa Paulo VI, o seu sucessor. E aí houve uma grande confusão dentro da igreja. Então aí começou então a ter bastante crítica com o Concílio Vaticano II. Todo Papa que entrou, todos os seus sucessores de Paulo VI, né, achava algumas coisas que era preciso haver a mudança. Até nos dias de hoje ainda é essa grande confusão, porque nós estamos aí dizendo, né, sobre o Papa Bento XVI, o emérito Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, ele também teve, né, momento de tentar arrumar aquilo que está desarrumado. Todos os papas vinham tentando, mas só que o Papa Bento XVI,
Muitos não acreditam, mas ele renunciou. Ele renunciou exatamente porque ninguém estava com ele verdadeiramente. Essas pessoas que hoje o defendem, que hoje dividem a igreja, não estava realmente com ele, porque precisava de oração, porque se realmente estava com ele, saberia que ele renunciou. E aí houve um outro sucessor, Papa Bento XVI, o Papa Francisco. E por que então a discórdia com o Papa Francisco em dizer que Bento XVI não renunciou e que foi tudo uma armação da igreja e que tudo isso, é uma divergência tão grande que a gente vai nos colocando diante da nossa verdade. Então é o que Maria vai dizer hoje para nós. Nós nos colocamos, nos empunhamos de nossa verdade e aí a gente vai dividindo as opiniões, dividindo as pessoas, dividindo os próprios fiéis dentro da própria igreja. E aí a gente vai se perdendo nessa divisão, vai se perdendo na nossa caminhada, porque aí a gente começa a não acreditar mais no padre, no papa, nos bispos, e aí segue uma discórdia, uma divisão grandiosa que está acontecendo dentro da Santa Igreja, o corpo místico de Cristo, onde Maria nos mostra esse sentido de viver em união. Mas nós não queremos a união, nós queremos manter sempre dividido, porque o meu propósito é de anunciar melhor a verdade, porque as outras pessoas estão mentindo. É mais fácil eu tentar melhorar a verdade, eu anunciar a verdade de uma forma melhor, de uma forma mais clara, para que todo mundo possa então aceitar. Não. Aí eu estarei dividindo o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo não se divide. Não se divide. Aí então está acontecendo dentro da igreja, que já houve, desde aquele momento de 1962 até os dias de hoje, bispos e padres que ainda têm também esse momento que se opõem um contra o outro, de uma forma de pensar. E olha só, o mais perigoso é que muitos deles, que Maria vai dizer que são os padres, os bispos, muitos deles declaram que está unido ao Papa e depois faz tudo contra aquilo que o Papa direciona a igreja a fazer. Isso se torna perigosíssimo, porque muitos fiéis acabam sendo levados por um caminho de discórdia e desunião dentro da própria igreja, aonde Deus, o próprio Jesus, o fundador dela, quer uma igreja unida, de uma certa união com o sucessor de Pedro. Então por isso é bem perigoso isso. Então só nos resta rezar, porque nós leigos, nós não sabemos o que se passa realmente com a doutrina dos bispos e dos sacerdotes, dos cardeais, que assim vão trazendo de forma diferente. A gente não sabe qual a sua doutrina, se é realmente com a doutrina do Santo Padre, o Papa, se é realmente direcionada à unidade da igreja, a unir a igreja e santificar a igreja. Então é preciso a gente só orar. Por isso Maria vai pedir para que nós precisamos estar no caminho de quê? No caminho da pureza, estar sempre puro de coração, a rezar por eles, a não colocar nenhuma
divergência de qualquer padre, de qualquer bispo, de qualquer sacerdote ou cardeais que seja. A gente tem o nosso coração puro no amor e na graça de fazer as nossas orações e penitência para que a Nossa Senhora o alcance, para que eles possam se redimir e se converter e voltar à união, à unidade da Igreja com o Santo Padre, com o sucessor de Pedro. Não adianta a gente fazer nossas próprias verdades, tirar nossas próprias conclusões. Maria nos ensina que a gente precisa, viver uma união. E se a gente vive esse amor, está aberto ao Espírito de amor, o Espírito de amor da natureza divina do próprio Deus, vai nos transformar em uma só coisa. Em uma só coisa. É onde a gente, vamos dizer na igreja, um só corpo e um só Espírito, que é a pura vontade de Deus, no seu amor e na sua misericórdia. E a gente vê tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. E a gente não pede misericórdia. Mas se a gente pedir misericórdia, se a gente orar pela igreja, Maria vai aliviar para nós esse momento de purificação. Vai ter alívio, vai ser aliviado, o sofrimento vai ser menos, não vai ser tão doloroso. Mas é preciso acontecer ainda, porque nós estamos vivendo em uma completa desordem, em uma casa toda bagunçada e não tem ninguém para arrumar. Se não tem ninguém para arrumar a casa, não vai ter ninguém para fazer o alimento, não vai ter alimento para se comer. Então é preciso a gente pensar nisso. Vamos arrumar a nossa casa, que é o nosso coração, que é a nossa mente, que é o nosso falar, que é o nosso agir perante o corpo místico de Cristo, perante o Evangelho, perante aí a verdade, que é somente Jesus Cristo. Ele que é a mais pura e real verdade. E está incluído o seu ensinamento no Evangelho. Basta pedir a luz do Espírito Santo para que a gente possa compreender. E nesse momento, vamos pedir mais uma vez o Espírito Santo para iluminar, para que a gente possa agora entrar no Evangelho, para que a gente possa fortalecer mais o nosso pensar, possa nos dar discernimento, que a gente possa discernir essa mensagem com o Santo Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontra graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande,
será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste Evangelho, vem aí então nos apresentar a figura de Maria. E Maria, ela veio então com uma missão: receber de Deus, do próprio Deus, a missão de ser mãe do próprio Deus, do próprio Salvador de toda a humanidade, da humanidade já passada, da humanidade presente e da humanidade futura. Então Maria, ela se vê diante dessa missão tão importante. Então ela se entrega a essa missão, e que essa missão ela se torna também nos dias de hoje para nós o corpo místico de Cristo, a Santa Igreja que Jesus fundou. Então nós temos também como batizado o cuidado a missão de cuidar e de zelar da Santa Igreja, para que ela também seja uma igreja peregrina que caminha nos longos dos tempos, para que possa alcançar a salvação para todos, que possa levar esse Jesus que salva a todos. No momento em que o próprio Deus envia o seu anjo Gabriel, seu arcanjo, ele já sabia que Maria, ela já foi então já preparada por Deus. Deus já havia preparado ela, após já era promessa do Messias vir através de uma virgem. Através de uma virgem, e o que o próprio Jesus, ele vinha também de Belém. Então todas essas promessas, vai se relacionando na palavra, no diálogo do anjo com Maria. Ele vai dizer a Maria: ave cheia de graça, porque ali está a graça de Deus, porque Deus a escolheu, e Deus então se colocou ela com toda a sua graça, com todo o seu amor, com toda a sua virtude. Então Maria, ela não entende até então o que o anjo quer dizer com tudo isso. Então ela pede explicação para o anjo, e o anjo dá ali a explicação. Então ela se coloca como serva do Senhor, para que então possa realizar nela a palavra de
de Deus, o Verbo encarnado que se faz carne. Então, nesse momento, em que Maria ela vai a esse encontro de Isabel, que chamamos de igreja peregrina, de levar Jesus. Maria já leva Jesus no seu ventre até Isabel. E essa trajetória que Maria passa, vai nos levando nos momentos de que podemos refletir melhor. Podemos refletir esse caminhar, essa igreja. Porque Maria foi para ajudar Isabel a arrumar a casa, a cuidar da casa. E nós como servos, será que nós estamos sendo servos mesmo de cuidar da casa? De procurar discernimento, assim como Maria busca o discernimento do que vai acontecer, do que pode acontecer, do que é para acontecer. Se é para acontecer uma igreja una, o amor de Deus sobre a igreja, sobre o corpo místico de Cristo, por que não arrumar a casa para trazer ordem, para trazer amor, para trazer harmonia, para trazer união dentro da nossa igreja, dentro do nosso seio de fé, de graça, de virtude? Assim nós podemos também levar para dentro da nossa casa tudo isso. Toda essa união, toda essa unificação de Deus na sua igreja é também na nossa família, traz também para a nossa família. Olha, é uma missão que Maria trouxe ao mundo, de ser mãe do Altíssimo, de ser mãe de Deus, de uma forma tão simples, mas de uma forma tão espontânea, e que muitos dividem o Evangelho de nosso Senhor Jesus com as passagens pouquíssimas que tem de Maria, tirando dela esse privilégio que Deus deu. Foi o próprio Deus que deu. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E Isabel, cheia do Espírito Santo, vai dizer: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Quem somos nós para dividir o Evangelho? Quem somos nós para tirar aí a palavra de Deus, o que Deus quer dizer para nós, o que Deus nos fala, e colocar as nossas verdades, as nossas interpretações? Não nos cabe colocar interpretação nenhuma. Só nos cabe a acolher verdadeiramente e deixar que o Espírito do amor de Deus que esteja em nós nos caminha, nos ilumine todos os dias de nossa vida, traz luz no nosso caminhar, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, do nosso agir. E aí a gente vai vivendo como Maria vai dizer para nós, viver uma só coisa, o amor. O amor. É essa a única coisa que a gente tem que viver. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor ao que eu estou fazendo, ao meu trabalho, a tudo que eu vou fazer por amor, e me dedicar com amor ao serviço de Deus, assim como Maria se dedicou com amor a servir a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima.
que o nosso bom Deus traz para nós mais discernimento, que envia o Espírito Santo, que vai dando para nós os frutos, o dom da sabedoria, o dom do discernimento, para que a gente possa discernir e que a gente possa, com sabedoria divina, falar das verdades, pregar as verdades, somente a verdade, em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus e até um próximo encontro. Que Maria Santíssima intercede ao seu Filho Jesus por nós.